A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Estar em dívida com o município é estar em dívida com a comunidade. Você prejudica os investimentos, as melhorias, os serviços à sua disposição e de todos aqueles que estão em dia com o município. Em cumprimento à lei, a Prefeitura de Paracatu está iniciando, a partir dos maiores devedores, o processo de cobrança de débitos inscritos no Cadastro de Dívida Ativa. Os devedores serão protestados e seus nomes inclusos no SPC Serasa. Se você está em débito com o município, procure com urgência o Departamento de Receitas e regularize sua situação com até 100% de desconto em juros e multas. Mantenha seu nome limpo e os serviços à comunidade em funcionamento. Fique em dia com Paracatu. Fique em dia com a comunidade. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Chegou a poupança premiada Sicoob 2019. Agora, são mais de 4 milhões de reais em prêmios. A cada depósito de R$200, você concorre a prêmios de até R$200 mil em dinheiro, além de carros, motos e kits casa nova. Quanto mais depositar, mais chances você tem de nadar de braçada nesses prêmios incríveis. Participe! Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Novos investimentos na saúde. Tudo novo no Pronto-Socorro Municipal. A Prefeitura está fazendo uma reforma completa com nova pintura, pisos, rodapés, canteiros e portas, ampliação de uma enfermaria e instalação de novos ares condicionados. E as obras não param. Estão em andamento as reformas e adequações nos consultórios médicos, nas salas de exame, vacinação, raio-x e muito mais. Essa reforma melhora a estrutura de trabalho para toda a equipe. E o mais importante é que traz segurança, agilidade e conforto para todos os nossos pacientes. A Prefeitura também está construindo a nova lavanderia do hospital, uma estrutura planejada para permitir a ampliação da clínica médica em 25 novos leitos no andar superior. O hospital ainda vem aumentando o número de profissionais e ampliando a capacidade para exames e cirurgias eletivas. Outras melhorias também estão a caminho, com a aquisição de novos equipamentos, a reforma do telhado e a ampliação dos leitos de UTI. Investir na saúde é investir na vida. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Ovos de Páscoa caseiros são excelente opção de presente, fomentam a economia no município e aumentam a renda de famílias. Casos de dengue deixam autoridades de Minas Gerais em alerta. Campanha de vacinação contra a gripe pretende imunizar 58 milhões de pessoas em todo o país. Nos destaques policiais, jovem de 25 anos de idade é assassinado no bairro Alto do Açude, em Paracatu. Polícia Militar procura por autor de roubo de carro no centro de Paracatu em plena luz do dia. Veja como atua o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Tem também as dicas para se prevenir em relação ao desaparecimento do seu cãozinho. E ainda os gols dessa quarta-feira pelos campeonatos no país e pelo mundo. Esses e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A gente começa essa edição com a notícia de que 2 estudantes brasileiras que fazem especialização nos Estados Unidos ganharam um prêmio do Banco Mundial com um projeto para capacitar e regulamentar a profissão de crecheira.
mulheres que cuidam de crianças pequenas em suas próprias casas. Vocês querem hoje lancheira? Há 10 anos, Dona Lúcia cuida de crianças para ajudar vizinhos que não têm com quem deixar os filhos ou não podem pagar uma creche particular. Eu moro aqui já há 40 anos nesse prédio, então eu conheço todo mundo. Sabe que eu faço esse trabalho, me procuram, né? E essas todas que estão aqui hoje, eu cuido deles de Terezinha. As crecheiras cuidam de até 10 crianças dentro das próprias casas. Acolhem, brincam e ensinam. Por mês, a Dona Lúcia recebe em média R$ 400 por criança. Em estados e municípios brasileiros, é obrigatório oferecer matrícula a crianças e adolescentes de 4 a 17 anos. Mas apenas 1/3 dos pequenos de 0 a 3 está em uma creche. A falta de vagas levou essas duas jovens de 27 anos a criar uma startup para aprimorar o trabalho das crecheiras. O MOP, Movimento pela Infância, vai oferecer orientação pedagógica, legal e financeira a essas mulheres. As creches públicas não têm espaço suficiente para toda a demanda que existe e também porque as creches particulares hoje são muito caras para uma grande parte da população. E mesmo em casos em que a creche está presente, a gente observa que o horário da creche muitas vezes não está alinhado ao horário profissional dos pais. Hoje o trabalho de crecheira é informal. O poder público não reconhece como uma alternativa. O MOP busca um reconhecimento da função, para que essas mulheres tenham acesso à proteção social, direitos como salário maternidade e aposentadoria. Maria e Elisa fazem mestrado em Negócios e Administração Pública no MIT Harvard, nos Estados Unidos. No final do ano passado, o MOP superou outros 1.300 projetos e rendeu a Elisa um prêmio da Cúpula Mundial da Juventude organizada pelo Banco Mundial. Ganhar um prêmio desse, mais do que qualquer coisa, eu acho que é uma garantia de que a gente está caminhando para o lugar certo para resolver um problema real da sociedade e realmente transformar a realidade do nosso país, que é o Brasil. Nos últimos 3 anos, mais de 300 mil empregados domésticos perderam registro na carteira de trabalho. A maioria virou diarista. A crise econômica é apontada como o principal motivo, porém, economistas dizem que isso pode ser uma tendência, mesmo se a economia voltar a crescer. Há 2 anos, Valéria não tem registro na carteira de trabalho como empregada doméstica. O último emprego foi numa casa de família, onde trabalhou por 14 anos. Hoje é diarista. Consegue ganhar mais por mês. Como doméstica, eu ia ganhar na faixa de 1.600, vamos supor. Como diarista, dá na faixa de 2.500 a 3.000. Mas se para a Valéria foi uma opção, não é o caso de muitos trabalhadores. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios do IBGE, mais de 300 mil empregados domésticos perderam registro em carteira entre 2015 e 2018. Por outro lado, aumentou o número de trabalhadores domésticos autônomos. Hoje são cerca de 4.500.000. A crise financeira foi a grande responsável pela mudança na configuração do trabalho doméstico. Com a queda na renda e os encargos trabalhistas, muitas famílias deixaram de manter um funcionário fixo e optaram por uma diarista. Segundo a advogada do Sindicato das Domésticas da Grande São Paulo, o número de sindicalizados caiu 30% no último ano. Muitas ficaram na informalidade, como diaristas, trabalhando menos de 3 vezes por semana para não dar o vínculo, e outras ficaram sem registro em carteira. Em 2013, quando a PEC das domésticas foi aprovada, garantindo mais benefícios, eram 2.100.000 trabalhadores com carteira assinada. Desde então, esse número só vem caindo. Este economista acredita que dificilmente o cenário será revertido. Uma tendência, e se você for perceber, se é algo que vinha caindo em uma determinada taxa, e essa taxa aumentou durante a crise, não é que você talvez tenha uma recomposição do número de trabalhadores a partir de agora. Talvez essa queda tenha sido permanente. E a Presidência da República comemorou hoje os 100 primeiros dias de governo em solenidade no Palácio do Planalto e disse que foram cumpridas as metas estabelecidas para o período. Entre as metas apontadas está o pagamento do 13º salário para o Bolsa Família e autonomia para o Banco Central.
Todos os ministros e funcionários graduados do governo, além de autoridades do Legislativo e do Judiciário, participaram da cerimônia. Logo na abertura, o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, disse que o governo conseguiu uma vitória, porque, segundo ele, cumpriu todas as metas propostas para os 100 primeiros dias de governo. Extinção de nada menos do que 21 mil cargos e funções gratificadas. Regras mais rígidas para a contratação de servidores. 13º do Bolsa Família. O Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, AST, para o Centro Espacial de Alcântara. Concessões e leilões de estradas, ferrovias, portos e aeroportos. Encaminhamento da nova Previdência ao Congresso Nacional. Encaminhamento do pacote anticrime e anticorrupção ao Congresso Nacional. Promulgação da medida provisória 871 para combate à fraude no sistema do INSS, dentre tantas outras igualmente importantes. Após a assinatura de 18 projetos e decretos, entre os quais o que concede autonomia ao Banco Central e o anúncio do pagamento do 13º salário para o Bolsa Família, o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso no qual afirmou que o governo foi além das 35 metas. Ressalto que, além das 35 ações estipuladas, diversas outras estão sendo planejadas pelo Executivo, com a nossa proposta de uma nova Previdência que tem especial papel no equilíbrio das contas públicas e nos futuros investimentos. Também firmamos parcerias internacionais com grandes nações. Nos destaques internacionais, em mais um capítulo da novela do Brexit, a União Europeia concorda em dar para a primeira-ministra Theresa May um adiamento de mais 6 meses para os britânicos saírem do bloco. Os líderes de 27 países da União Europeia, reunidos em Bruxelas, na Bélgica, concordaram em conceder à primeira-ministra britânica Theresa May um novo adiamento do Brexit até o dia 31 de outubro. A chanceler alemã Angela Merkel queria dar até 1 ano de adiamento, mas o presidente francês Emmanuel Macron foi contra uma extensão tão longa para o Reino Unido decidir como será a saída. Com o acordo fechado no final da noite, o Reino Unido não deixará o bloco na próxima sexta-feira. E Theresa May terá mais do que os 3 meses que ela pediu para conquistar o apoio de uma maioria parlamentar ao acordo de retirada que negociou com a União Europeia no ano passado. Para continuar como Estado-membro da União Europeia depois de 1º de junho, Theresa May concordou em realizar eleições britânicas para o Parlamento Europeu, o que na prática seria um segundo referendo sobre a filiação à União Europeia, desejado pela maioria dos britânicos para que o Reino Unido cancele o Brexit. E a cidade de Canberra, na Austrália, é a primeira a regulamentar o serviço comercial de entrega de mercadorias por meio de um drone. A decisão das autoridades locais foi publicada ontem e deve ser implementada nos próximos dias. O serviço é prestado por uma empresa ligada ao Google, que sai na frente da Amazon no mercado de entrega por drones no mundo. A Wing começou com a entrega de comida e remédios num subúrbio de Canberra por um período de testes de 1 ano para conseguir a aprovação da Autoridade de Segurança Aérea do país. O pedido é feito por aplicativo. O drone retira o produto com o fornecedor e se dirige ao local da entrega, que é feita com um cabo de aço. Segundo o relatório final, foram mais de 1.000 entregas sem nenhuma ocorrência. Mas os moradores reclamaram do barulho dos aparelhos que voam baixo para fazer as entregas. A companhia diz ter modificado as engenhocas para reduzir o ruído, mas a autoridade que liberou os aparelhos admite que não tem jurisdição sobre esse tema. Além de restaurantes e farmácias, uma fábrica de chocolates e uma loja de material de golfe já estão na lista dos primeiros usuários desses mensageiros remotos. E o fundador do site Wikileaks, Julian Assange, foi preso pela polícia britânica na Embaixada do Equador, em Londres, onde estava refugiado há 7 anos. E o governo dos Estados Unidos já pediu a extradição do cyberativista. Julian Assange foi preso por oficiais da Polícia Metropolitana Inglesa na Embaixada do Equador, em Londres, com um mandado emitido pelo Tribunal de Magistrados de Westminster. Assange saiu carregado pelos policiais e gritando palavras de ordem de apelo à resistência, depois que os agentes foram convidados a entrar no prédio pelo embaixador.
após a retirada do asilo pelo governo equatoriano. Assange se refugiou na embaixada em 2012 para não ser extraditado para a Suécia, onde seria interrogado numa investigação por agressão sexual. A investigação já foi descartada, mas ele teria se recusado a sair da embaixada com receio de ser extraditado para os Estados Unidos, onde promotores federais estão investigando o seu site, o Wikileaks. O presidente do Equador, Lenín Moreno, disse que a retirada do asilo político de Julian Assange foi motivada por repetidas violações das convenções internacionais e por vazar informações sobre a sua vida pessoal. Moreno pediu ao Reino Unido que garantisse que Assange não será extraditado para um país onde possa enfrentar tortura ou a pena de morte. O Wikileaks publicou que o Equador terminou ilegalmente o asilo político de Assange em violação do direito internacional. Julian Assange foi sob custódia para uma delegacia central de Londres. Os Estados Unidos já pediram a extradição de Assange após a prisão em Londres. No próximo bloco, jovem de 25 anos de idade é assassinado no bairro Alto do Açude, em Paracatu. PM procura por autor de roubo de carro no centro de Paracatu em plena luz do dia. E ainda, veja como atua o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Os detalhes já já. Novos investimentos na saúde, além da reforma do pronto-socorro municipal, da construção da nova lavanderia e de muitas outras melhorias em andamento, a Prefeitura já entregou esse ano a nova unidade básica de saúde do bairro Vila Mariana, com capacidade para atender mais de 5.000 usuários mensais e estrutura completa para clínica odontológica, consultas médicas e muitos outros serviços. Agora, recebendo essa estrutura, a gente vai promover a saúde de uma melhor forma para a população, podendo atender as pessoas com mais conforto. Após uma reforma completa, a Prefeitura reinaugurou também a Unidade Básica de Saúde do bairro Primavera, com muito mais segurança para atender a comunidade. Conseguiu trazer diversas melhorias para os pacientes e para a equipe. Recebemos diversos equipamentos novos. São melhorias que vão garantir que a gente consiga atender cada dia melhor a comunidade. Investir na saúde é investir na vida. Prefeitura de Paracatu, mais trabalho, novas realizações. O futuro tem um ponto de partida. Eu quero pro futuro, com certeza, abrir um negócio aqui na cidade. Eu pretendo trabalhar na área privada. Eu penso em ter uma carreira muito mais consolidada. Ter um mestrado, um doutorado. Para se aposentar, empreender, estudar ou fazer o que quiser, conte com a Previdência do Sicoob, o melhor investimento no seu futuro. De quanto tempo você precisa? Faça sua simulação em sicobprevi.com.br. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Ao montar o seu escritório, procure a RS Móveis. Toda a linha completa para o seu escritório com móveis de qualidade e um atendimento personalizado. RS Móveis, Rua Paulo Camilo Pena, número 171, Centro. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. JP Automecânica, especializada em câmbios automatizados, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica e mecânica em geral. Rua Prata, número 12, Amoreiras 2. Eletroneiva, a mais tradicional loja elétrica de Paracatu. Temos tudo em materiais elétricos, padrões CIMIG, luminárias, duchas e acessórios em geral. Rua Josino Valadares, 131 Centro. Juliana Modas, moda feminina, masculina, praia, modinha, perfumes, cosméticos, produtos eróticos e bazar. Loja com 20 a 60% de desconto. Avenida Quintino Vargas 310, no Paracatu Shopping. Laboratório Carlos Chagas, 46 anos de excelência e qualidade. Referência em análises clínicas, exames laboratoriais e toxicológicos. Atendemos a convênios. Descontos especiais para SUS e Faculdade Atenas. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você.